Nós continuamos na companhia do grande mestre Peter Jordan, 14 milhão. Estamos aqui com ele, né, que inclusive neste minuto me aguarda exatamente no mesmo frame, ó. Estou pausado de onde a gente aqui se despediu. Se você assistiu a parte anterior, até posso pedir pra Duda colocar a thumb na tela. Você tem que ter assistido esse vídeo para o negócio que a gente vai fazer aqui agora fazer sentido, ok? Então se você assistiu esse vídeo que a Duda colocou aí, você está qualificado... Tô brincando, assiste como você quiser. Mas é que, claro, só vai fazer sentido, né, se você pegou a parte anterior. E antes mesmo da gente seguir reagindo, eu preciso te dizer uma parada, porque é o seguinte, cara. Mas antes mesmo da gente voltar pro React, eu preciso te mostrar uma sequência de prints, porque assim, essa mesma treta na qual ele vai mergulhar aqui agora já tinha acontecido no Twitter. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Veja bem, ó. O próprio Mestrão, antes de soltar esse vídeo, ao qual estamos reagindo muito gostoso juntos, ele foi brabo, né, agitado, talvez não nervoso, calma, né, mas empolgado ao Twitter dizer o seguinte: ai, Peter, você passou o pano pro pacificador visual, mas reclamou quando mudaram o Sentry nos quadrinhos e quando James Gunn mudou o Frankenstein. Ele sabe que é verdade, ele sabe que ele foi pego no pulo e ele sabe que não existe regrinha nova que ele possa inventar a partir daqui que mude o óbvio. Qual que é o óbvio? Temos um personagem de referência. Foi alterado quando foi transposto, né? Quando foi mudado de mídia, quando foi levado para outra obra. Qual foi o motivo da alteração? Foi político? Lacração. Não tem o que fazer. Não existe a regra de que, ai, mas o personagem era obscuro, o personagem não era famoso. Não importa se teve um quadrinho, se teve uma graphic novel, se teve 200 filmes. Não muda porra nenhuma. Se existe um personagem de referência e meia pessoa conhece esse personagem, quando você pega e adapta ele para outra mídia ou para outra obra e modifica qualquer aspecto dele, etnia, sexual, comportamental, por motivo político, chama-se lacração. Não tem o que fazer, ok? Se você alterou a personalidade do Frankenstein para uma obra animada, trocando a personalidade dele com a noiva, no caso uma personagem feminina, lacração. Se você mudou alguma coisa do Sentinela nos quadrinhos, que era um cara loiro e você botou uma mulher cadeirante, é verdade, lacração. Se você pegou o pacificador que era hétero e botou pra bissexual, lacração. Não tem o que fazer, você entendeu? Não sou eu quem inventa as regras e nem o Peter. Isso é uma leitura de mercado que a gente faz já há algum tempo, baseada em certas premissas e não tem como fugir disso. Mas vamos à explicação de Petão. Sim, tá bravo, perceba. Vamos comparar personagens com centenas de aparições, não muda nada. Vamos comparar o Sentinela, que foi o personagem central nos anos 2000 da Marvel Comics, Big Boss de diversas sagas clássicas, não muda nada. Vamos comparar o Frankenstein, que é o protagonista estoico, adoro essa palavra, hein? Tá na moda, de todo o núcleo de monstros da DC Comics, e não só da DC Comics, né? Frankenstein, personagem mais genérico e usado em tudo da história do mundo, tá pau a pau com Drácula, de tanto que ele é reciclado e remoldado e o caralho, certo? Mas olha como ele segue. Ó, comentário do meu chat, não fui eu que falei. Ele claramente vê seus vídeos, incrível. 14 milhões, né? Mestrão, que bom que você permanece por aqui. Eu fico muito feliz com isso. E eu sei que a crítica do Frankenstein provavelmente foi aventada por mim, enquanto o primeiro que comentou. Não sei. Pode ter sido que outra pessoa lembrou antes, mas é só uma questão que realmente aconteceu. E eu sei que ele fica sabendo. Mas calma que ele não terminou. Veja aqui, ele continua. Como é que você vai comparar esses personagens com a bosta do Pacificador? Olha como ele esculacha o Pacificador, que teve 5 HQs nos anos 60, 4 nos anos 80 e não tinha nada definido, até porque nem os editores da DC sabiam da existência desse boneco. A gente já vai entrar na questão da quantidade de edições, que eu acho que o chat GPT do Peter é uma versão diferente da minha, mas calma que a gente já chega ali, tá bom? É que eu não sei de onde ele tirou essas 9 edições, qualquer IA que você pergunta dá mais, mas não tem problema, vamos continuar. E o James Gunn pegou justamente um personagem obscuro e irrelevante para fazer o que ele quisesse, como
como o James Gunn já fez com diversos outros personagens, certo? Mas então essa daqui foi antes do vídeo, foi a postura do Peter no Twitter e já tava rolando, assim, troca de coisas, né? Fala de lá que eu mando de cá, dá que eu te dou outra. Por exemplo, meu irmão Macho Geek, que aparentemente voltou. Puta que pariu! Torçamos pra que não seja, né, aquele fresh, só um mergulho rápido e pra que esse homem esteja realmente retornando em definitivo. Confira a sua inscrição no canal do Macho Geek, ele postou vídeo ontem, fantástico, veja lá, acho que teve até 2 vídeos, tá? Então tudo indica que o macho tá de volta, né, o macho está ardendo, está firme, está pegado, e no Twitter ele disse o seguinte: eu não sou fã do Pacificador e ele com certeza não é popular nos dias de hoje, tá longe de estar entre os meus favoritos, mas quem se desfaz desse personagem não sabe porra nenhuma de quadrinhos. E por que ele tá falando isso? É um personagem importante da extinta Charlton Comics, junto com o Besouro Azul, que estão entre outros que foram arrematados pela DC Comics quando, né, do fechamento dessa editora, uma coisa assim, a gente já entra nos pormenores. Personagens que depois vieram pra DC Comics, exatamente, quando encerrou a parada por lá. Querendo ou não, faz parte da história das HQs e da própria DC. Tem uma ligação direta com Watchmen, eu já detalho também. O Sentinela é apenas um nada, um irrelevante, um inútil, um peso morto. Visão do macho do assunto, beleza? É uma visão diferente do Peter. Ai, mas o Pacificador só teve 5 edições. O Sentinela também só teve 5 edições em 2018, que foi o ápice da Marvel nos cinemas, e o título foi cancelado por vender 2 balas Juquinha e um Guaraviton. Conhece Guaraviton ou não? Aqui em Mairiporã ainda é sucesso. Guaraviton é uma excelente bebida, a misturinha de guaraná com chá eu gosto bastante. Não dá nem pra comparar, pode chorar marvetada, então na visão do macho, o Pacificador historicamente seria mais relevante do que o próprio Sentinela. Repare que ele nem colocou em perspectiva a comparação com o Frankenstein. Mas vendo esse duelo, né, se desenrolando, eu decidi também apresentar as minhas armas. E quais são as minhas armas? A inteligência artificial. Eu fui até o meu terapeuta, o ChatGPT, e perguntei pra ele, uma pergunta simples, né? Querido ChatGPT, comparando esses 3 personagens, o Frankenstein, da DC Comics, não o literário, o Pacificador ou o Sentinela, comparando esses 3, qual deles é o mais relevante para a história dos quadrinhos, da indústria, do mercado como um todo? E veja a resposta que ele me deu. Se você discordar, não tem problema nenhum. A gente sabe que o ChatGPT, assim como qualquer outra inteligência artificial, ele também pode ser muito moldado de acordo com as perguntas, tá bom? Então não tô colocando isso aqui como prova irrefutável de nada, foi só a resposta que eu obtive porque de verdade eu tava na dúvida e eu queria saber qual era a visão da IA. Então qual foi a resposta da IA quando eu pedi essa comparação? E ela me entregou ali o veredito final, a resposta definitiva. Calma, mestrão, é brincadeira, não fica nervoso. Primeiro ponto, ele separou por personagens. O Frankenstein da DC, importante como ícone literário adaptado, mas pouco impacto real na história dos quadrinhos de super-heróis. Peacemaker da DC, mais obscuro por décadas, mas fundamental indiretamente para Watchmen, que mudou a história dos quadrinhos para sempre. E eu já entro nos pormenores desse fundamento específico aqui, segura. Sentinela da Marvel, personagem marcante dos anos 2000 para frente. Interessante como conceito, mas seu peso histórico é limitado a uma era específica, Lacrate. Tô brincando, ele é anterior a Lacrate, mas convenhamos que até hoje ele continua sendo instrumento dela. Então se a pergunta é qual dos 3 é mais relevante para a história dos quadrinhos como mídia e cultura, de acordo com o ChatGPT, em primeiro lugar é o Peacemaker. Olha que loucura. O ChatGPT coloca o Pacificador como mais importante dos 3, não sou eu que tô dizendo. Em segundo lugar o Sentinela e em terceiro o Frankenstein, o líder do núcleo de monstros e bababá. Então perceba que a visão da IA é completamente diferente da nossa, né? Eu não sei quem fez essa imagem aqui, apareceu sem querer, tá bom? Isso aqui, alguém colocou essa imagem, vou demitir o Barros depois, o que é isso aqui?
Mas basicamente eu tava te contextualizando através desses prints pra você entender que antes mesmo de dar o play no vídeo de novo, e eu ainda não fiz isso, você precisava entender que o mesmo rolo já tinha se desdobrado, né, se desembrulhado lá no Twitter. Então agora sim eu vou dar play no vídeo, mas só depois da vinheta. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga Saúde. Tome um cafezinho. Tô sem voz, bicho, tá difícil. Cafezinho comigo e transição. Agora sim eu posso retornar ao colo do mestre, ok? Onde nós escutaremos a versão dele sobrepondo as informações com outras coisas que são necessárias, que eu vou ter que pontuar. Não vai ter como não abordar. Vamos lá. O Pacificador original era um personagem literalmente irrelevante, totalmente. Ele tinha... Isso aqui há controvérsia, ok? Não estou dizendo que ele está 100% errado, mas conforme vocês viram a própria versão do ChatGPT, o pacificador ele foi fundamental em uma série de aspectos, inclusive para a criação de Watchmen. E o Peter não vai te contar isso neste vídeo dele, sabe por quê? Porque vai contra a narrativa que ele está tentando impor. Ele falou a besteira de dizer que o personagem era irrelevante e talvez ele tenha se esquecido que em outros roteiros, né, do passado, não tô dizendo que sei lá quem preparou para ele reclamou, né, ele fez a mesma crítica de lacração pra cima do Sentinela e também pra cima do Frankenstein, ok? Então ele tá querendo dizer que no caso do pacificador é diferente, mas não é. É a mesma coisa. Se ele reclamou justamente por conta do Frankenstein e por conta do Sentinela, a mesma reclamação é o mesmo caso, seria o mesmo argumento a se fazer aqui. Como ele errou e não fez, agora ele tenta justificar de qualquer jeito. Mas vamos às informações. Ele tinha tido 9 HQs lá nos anos 60 e 80. Então, ó, isso aqui é uma outra informação que eu também, eu tive que, né, ir atrás do ChatGPT, porque você sabe como é que funciona a minha cabeça hoje em dia, né, ela só funciona com a ajuda da inteligência artificial. Então, por favor, a ChatGPT, quantas HQs o pacificador teve entre os anos 60 e 80? Resumindo, de 1966 até 1989, o pacificador apareceu em menos de 15 HQs próprias ou de grande destaque, 6 edições na Charlton, anos 60, 0 nos anos 70, umas 5, 6 nos anos 80 já na DC. Ou seja, ele era realmente um personagem obscuro até ser recuperado nas últimas décadas. Então perceba que de acordo com o ChatGPT as informações já não necessariamente batem, ok? Algo em torno de 15, o Peter falou 9, sei lá, vou confiar no roteirista dele, vamos continuar. Era um personagem 100% obscuro. Obscuro é uma palavra exagerada, mas tudo bem, faz sentido. Nem leitores de quadrinho hardcore conheciam o personagem. Não, aí já é ele que tá supondo, ok? Pode existir um sem número de leitores que conheciam. Era um ninguém, não existe... Era um ninguém não existe, sendo que ele já foi criado, certo, Peter? Se ele foi criado, ele era um alguém. E, inclusive, ele tem a sua relevância que Vossa Senhoria não vai mencionar, mas prossiga. De mudar um personagem que mal tem cânone definido. Ó, não existe isso de mudar um personagem que não tem cânone definido. E aqui eu vou ter que, infelizmente, parar o vídeo mais uma vez, primeiro, para tentar entender por que tem um infinito de sardinhas aparecendo no meu chat. Eu realmente não faço ideia, né? E segundo, para mostrar para vocês o seguinte, cara. Essa papagaiada que o Peter usa, esse argumento aí que é completamente falacioso, desculpa, Petão, de que um personagem que não tinha cânone, primeiro que isso é mentira, tá? Não poderia ser modificado porque justamente não tinha uma história de origem. Ela é tão mentira que esse argumento contraria a própria história do personagem. E qual que é a história do personagem? Vamos por partes. Desde sua origem nos quadrinhos, o personagem ele já tinha um nome definido e condições muito específicas. Perceba ali, ó, no segundo parágrafo, eu vou pedir pra Duda colocar um destaquezinho. Tá muito bem claro que ele já era um diplomata e filho de um criminoso bigodista. Algo que inclusive foi levado exatamente da mesma forma pelo próprio James Gunn na sua série televisiva. E essa é a origem dele lá na Charlton Comics, que
que é justamente a origem que o próprio Peter comentou. Olha lá o quarto ponto. A ideia central era de um homem que amava tanto a paz que estava disposto a usar a violência para alcançá-la. Um paradoxo que já o tornava único e, por conta disso, o pacificador, o peacemaker, o fazedor da paz. Então ele tem um cânone e ele tem uma origem. E por que essa origem é tão importante e, inclusive, precisou ser preservada pela própria DC Comics? Eu te explico. Em 1983, quando a DC Comics comprou esses personagens da Charlton Comics, no pacote com o pacificador veio o Besouro Azul, Questão e Capitão Átomo. Então, quer dizer, não foi só ele. Perceba que, inclusive, o próprio Besouro Azul ainda hoje é um asset muito importante. E o valor desses personagens no momento da aquisição, ele era tão interessante e grande para a própria DC Comics que já naquela época, em 83, a DC Comics não permitiu que o cânone pré-existente fosse alterado. Veja, esse barbudo esquisitaço que tá na sua tela agora se chama Alan Moore, ou Alan Moore, se você preferir, e ele é simplesmente um dos maiores gênios roteiristas da história dos quadrinhos, né? Esse cara fez simplesmente os melhores quadrinhos que eu li até hoje em se tratando de quadrinhos americanos, entre aspas, que são o Watchmen, V de Vingança, entre outros títulos. E quando ele decidiu elaborar um projeto todo especial para a DC Comics em 1983, ele queria usar o pacificador, mas ele não pôde. Perceba, o plano original lá em 83, quando a DC comprou a Charlton Comics e bababá, adquirindo todos aqueles personagens que eu comentei, o Alan Moore desenvolveu um esboço de uma trama que ele intitulou de Who Killed the Peacemaker? Quem matou o pacificador? E o pacificador, nessa história do Alan Moore, seria o ponto central da narrativa desse novo roteiro que ele estava desenvolvendo. Só que quando ele apresentou a ideia, a DC Comics percebeu que a ideia do Alan Moore inevitavelmente mataria, traumatizaria ou mudaria radicalmente os personagens em questão, incluindo o pacificador. Ou seja, a DC Comics da década de 80 era muito mais inteligente, conservadora e interessada em preservar o cânone pré-existente do pacificador, que é justamente algo que o fela da puta do Sr. James Gunn não tá fazendo questão nenhuma de proteger, tanto que alterou a sexualidade dele, que obviamente nessas décadas aí que a gente tá mencionando, não tinha nada falado a respeito de bissexualidade, entre tantas outras delícias. Então, como a editora havia acabado de comprar os personagens e ela queria usar esses heróis no universo principal da DC e realmente utilizou, ela não permitiu. A DC Comics vetou o uso direto da versão original dos personagens da Charlton que ela tinha comprado. E a solução criativa que o Alan Moore e a própria editora encontrou na época foi criar versões espelhadas desses personagens. Então você tem aí, ó, dá até pra ver na tabelinha, né? O Pacificador, que virou o Comediante, o Questão, o Rorschach, o Capitão Átomo, o Dr. Manhattan, o Besouro Azul é o Coruja, você sabia disso? E o Thunderbolt, o Ozymandias, que pra quem leu, né, ia dar um spoiler gigantesco. Pode falar que é o vilão principal? Desculpa se não podia, tá bom? Leia o Watchmen de qualquer jeito, se você não conhece, simplesmente fantástico, sensacional. O Pacificador, portanto, não aparece em um Watchmen, mas a sua essência sobrevive através do Comediante, que herdou sua brutalidade patriótica e seu cinismo. Então perceba, o Pacificador não apenas ele possuía de fato um cânone bem definido, características, personalidade e tudo isso, e isso era tão importante para a DC Comics que ela não permitiu que o personagem fosse utilizado e que isso fosse alterado. Ela protegeu o cânone, que o Peter diz que não existe, justamente para que o personagem não fosse destruído, né? Utilizado de qualquer forma, da forma maluca, porém genial que o próprio Alan Moore tentou utilizar. Então, além de tudo, além de ter protegido, o fato de que o Comediante é inspirado nele implica no resultado inevitável de que não fosse a personalidade do Pacificador, talvez o Watchmen nem existisse da maneira que é, sendo um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos e que, mais uma vez, eu repito, você deveria ler. Então percebe como é que tem coisas aqui? Você viu o Peter te dando essas informações no vídeo dele? Por que será que não é mesmo?
Mas não tem problema nenhum, né, mestrão? Essas informações que eu passei, isso é bobagem. O que esse homem falar aqui agora é que é a verdade. Vamos lá. Mal tem aparições. Ele não tinha... Ele mal tem aparições, ele nem inspirou os Watchmen, ele nem tinha um cânone claro que a DC Comics da década de 80 decidiu de todo jeito preservar. nada definido. Era um personagem... Ele não tinha nada definido, ele só serviu de inspiração pro maior quadrinho de todos os tempos. Mas como é que o Alan Moore, isso que eu fico perguntando às vezes, como é que o Alan Moore se inspirou no Pacificador, sendo que o Pacificador era indefinido? Que loucura isso, né, cara? Quando eu paro pra pensar, vai ver que o Alan Moore inventou um Pacificador pra ele se inspirar e criar o comediante. Vai ver que só pode ser isso. praticamente inexistente. Inexistente, né? O Alan Moore, olha realmente no que se é. Sonhou, acho que ele sonhou. Quem tá falando sobre fidelidade aos quadrinhos, nesse caso, é burro, é boçal. Quem tá falando sobre fidelidade nos quadrinhos é burro e é boçal. Ele contando pra você toda essa galhofinha, toda essa historinha, emitindo a história verdadeira por trás do Pacificador, ele é que é o honestão, ele é que é o sincerão, ele que é o verdadeiro. Você encontrou no vídeo dele ele falando da relação direta entre Pacificador e comediante, entre Pacificador e Watchmen, mas quem tá reclamando é que é burro. Ele é o inteligente, talvez não o roteiro, mas vamos lá. E com certeza... Boçal, nós, quem está reclamando, nozes, ok? Eu nem tava reclamando disso, mas eu comprei o barulho porque eu achei divertido. Vocês, quem quer que esteja falando, burros e boçais. É assim. O tratamento, eu não sei porque ele tá nervoso, mas o tratamento agora é assim. Eu nunca tinha lido nada de Pacificador. Ó lá, ninguém nunca tinha lido nada. Meu irmão, nem os editores da DC Comics conheciam os personagens. Tô falando pra você. Talvez não os editores agora da Lacrate. Afinal de contas, os quadrinhos americanos de 2010 pra cá se tornaram nada além de laboratório horroroso da lacração, certo? Então, se você tá falando dos editores de 2010 pra cá, beleza. Aí concordamos. Agora, na década de 80, eles preservaram o Pacificador e impediram um gênio como Alan Moore de danificá-lo. Por que você não acrescentou esse... Você não sabia disso, Peter? Os roteiristas não... O que aconteceu? Não quiseram colocar no vídeo porque ia contra o seu papo furado, com todo o respeito do mundo? Será que foi isso? Ou simplesmente não ia ao encontro da narrativa? É isso? Não sei. Nem os editores, tão pouca coisa que aconteceu desse personagem. Ninguém sabia. Ô, Peter, só o ChatGPT sabia. Eu não sei como é possível. Vai ver, o ChatGPT inventou e me contou essa história. Eu acho que foi isso. Só pra você ter razão, provavelmente foi isso que aconteceu. ChatGPT, sem vergonha, né, velho? Nem os editores. Ninguém sabe. Você reclamou quando mudaram o centro nos quadrinhos? É lógico que ele reclamou e reclamou com razão. Ele errou quando não reclamou do Pacificador. Quando ele reclamou do Sentry e quando ele reclamou do Frankenstein, o Peter estava certo. Minha opinião, ok? Não sou o dono da verdade. Mas como ele, infelizmente, passou pano pra lacrada da sexualidade do Pacificador, aí, infelizmente, não tem como ajudar. E piora, ok? Vocês sabem que, na minha visão, o Pacificador foi virando bissexual porque o John Cena deve gostar do Deadpool e o James Gunn quer fazer qualquer tipo de gracejo. Minha opinião. Quando o James Gunn mudou... Tanto que a confirmação de que o Pacificador é bissexual vem depois da primeira temporada, fora das 4 linhas. Na primeira temporada é mais insinuação, brincadeirinha, tem cena de sexo explícito? Tem, é claro que tem. Mas não tem um marmanjo lambendo aquela orelha gigantesca do John Cena. Me desculpa, mas isso simplesmente não acontece. O Frankenstein. Claro, pô, seu animal de asa. Olha lá, chamou vocês tudo de animal de asa, se vira com ele. Sempre foi o principal. Eu queria ter asas. Obrigado, Pedro. Novo personagem da Marvel nos anos 2000. Ele O personagem principal da Marvel é foda também. Pô, tô tentando te ajudar pra você tá certo aqui, mas você falar que o Sentinela era o principal, aí é foda também, né? foi introduzido para ser o grande herói caído. O grande herói maravilhoso e foi mais foda de todos os tempos. Esse surfista aqui. Da editora, né? Quem lê quadrinhos sabe que por Quem lê quadrinhos sabe, então você deve saber, certo, Peter? Sendo que você lê todos, você é uma biblioteca ambulante, não é verdade? Eu com certeza jamais duvidaria de um homem da sua envergadura. Vamos lá. vários anos, o Sentry foi o centro Anos. da Marvel. O Sentry foi o centro. E você tá precisando de Centrum Silver, que é uma vitamina excelente para memória de pessoas de mais idade. Eu já estou tomando e recomendo demais.
Porque a minha memória, bichão, ó, pode ser, né, efeito da minha época de Bob Marley, que eu também, quando era mais novo, né, tinha um Fox vermelho. Aqui na cidade ele era conhecido como a nave da Xuxa, que é onde eu encostava e abria as portas, mas saía um fumaceiro de dentro do carro. Então isso já prejudica a minha memória. Memorex. Mas desculpa, vamos lá. Principalmente no Reinado Sombrio, cara, ele era o core da Marvel. O core, o núcleo. Todos os quadrinhos giravam em torno do centro. Tudo girava, ele é o centro do universo da Marvel. Eu acredito. Por que eu vou duvidar? Olha a diferença. Várias grandes sagas Ó, clássicas. John Romita Jr., só pra constar, tá? Esse traço é inconfundível. E não porque eu ache lindo. Eu acho bastante meia boca, mas muito característico. Aí, ó. Esse é o filho do John Romita. John Romita Jr.zinho. Clássicas da editora, como por exemplo Hulk contra o Mundo, O Cerco, Aniquilação, Scourge. Essa imagem é linda também, né? Isso aí não é a carta do Marvel Snap? Eu não tenho certeza. Todas essas sagas têm o Sentry como Big Boss da saga. Olha que versão, né? Mais lobo. Sabe como é que é? Uma coisa meio... Esqueci o nome do artista agora. O chefão da história, o maior herói da Marvel que se torna o maior vilão da Marvel. O maior herói da Marvel, com certeza. Esse é o conceito do Sentinela Vácuo. Olha lá. O Sentry é um personagem com centenas de aparições. Centenas! Talvez milhares. Não, Pedro? Centenas, se não... Centenas de milhares. Pode ser, não? Mais um pouquinho, milhões, hein? Eu acho que tá perto... Chegou a milhar. Se não chegou a milhões. Bilhões. Eu acho que foram bilhões de aparições. Pacificador tinha 9, antes do James Gunn. De acordo com o seu bot. Meu chat GPT falou mais ou menos 15, ok? Briga com ele. Não tem nada a ver com isso. Em toda a história da DC. Em toda a história. 9. Sentry tinha características todas bem definidas, sabe? Personagem extremamente complexo, cara. Cheio de camadas emocionais. E eu acho muito louco esse personagem. Eu não tenho nenhum problema contra o Sentinela. Não tenho nada com relação ao Frankenstein também. O problema aqui é só a incongruência, a incoerência do discurso, beleza, rapaziada? Eu vou deixar isso claro mais uma vez, porque a gente tá prestes a encerrar mais um fragmento também. O que que acontece? O Peter tá corretíssimo de reclamar das alterações do Sentinela e do Frankenstein. O problema é que, na minha visão, o mesmo precisaria ser feito com o Pacificador. Ele não fez porque não se incomodou. E aí a gente cai naquela máxima: todo mundo é conservador com aquilo que gosta. Como ele não se importa com o Pacificador, ele muda as regras para avaliar esse caso específico. Na minha visão, provavelmente na visão de qualquer nerdola, as regras deveriam ser as mesmas. Tá entendendo? É só isso. Com diversos conceitos. Se você se indigna com as alterações do Sentinela e do Frankenstein, você se indigna com as alterações do Pacificador. E esse é o meu ponto. Interessante nos poderes, com representações arquetípicas, sabe? E os caras querem comparar Arquetípicas eu gostei, hein? isso com o Zé Ninguém do Pacificador. Olha lá, o Zé Ninguém do Pacificador, ele faz questão de bater na tecla de que o Pacificador é um personagem do James Gunn, mas eu acho que eu já provei pra você por A mais B. Se você não acredita no chat GPT, verifique as informações que eu coloquei na tela por outras fontes, tá bom? Você vai provavelmente encontrar algo muito parecido. O Pacificador tem uma relevância considerável na história das histórias em quadrinhos. É que o Peter falou a besteira de que isso não existe, e aí ele tem que omitir um calhamaço de informações no vídeo dele, porque ele é a resposta definitiva, bababá, você já sabe. Agora vocês conhecem o Pacificador, mas antes ninguém conhecia, cara. Ninguém conhecia, você sabe que é mentira, Peter, ninguém é muito forte. Eu mal lembrava do Pacificador, eu sei que existia um cara assim, o mesmo... É um negócio assim, eu sei que tal. Não vale pro Frankenstein. Olha o Frankenstein aí. De Creature Commands, né? Foi transformado num bocó. Bruto, tosco, burro, nonsense. Tá vendo como desse ele reclama? Sendo que nas HQs ele é importantíssimo, cara. Ele é o líder do núcleo de E monstros esse traço é lindo, hein? da DC. Pega toda parte, todo o universo de monstros Puta que pariu, não tinha uma resolução pior não, Peter? que existe na DC. Ele é o core, ele é o pilar. O núcleo. Ele é literalmente o protagonista Ai, que de legal. Creature Commands nas HQs. Ele é o protagonista estoico dessa área inteira da DC, cara. Então, e na adaptação pra seriado animado, eles trocaram a personalidade dele pra noiva. E você sabe que foi errado. Não me incomodou quando eu assisti, inclusive eu não liguei pra isso. Mas eu não tô aqui pra negar o fato óbvio de que foi lacração. Sinto muito, né? Já você nega do Pacificador. Reconsidere, você jamais vai fazer, mas vamos lá. Que não é pouca coisa. E ele tem uma penca de HQs boas e clássicas sobre ele, né? Pô, Não é uma questão de quantas HQs tem, ô Peter. Sabe? A Branca de Neve tem um filme. E mesmo assim, lacraram pra cima dela com a versão desse ano. Porra, cara. caramba. Não importa se tem um quadrinho, se tem uma página, se ele tem um cânone pré-estabelecido, e sim, o Pacificador tem, e você sabe que tem, ao falar que não tem,
infelizmente você tá incorrendo na mentira, sinto muito, mexeu no cânone, por qual motivo? Artístico? Político? Mexeu pra sinalizar? É pra fazer gracinha? Lacração. Pessoa extremamente É lacração. casca grossa. E o James Gunn tem essa mania de pegar esses personagens históricos, casca grossa, e transformar eles em idiotas burros. Sim, sim. Ficam falando coisas nonsense. Isso rolou com a adaptação dele do Drax. Que ficou. Eu não gostei, cara. Tudo bem. Como você não gostou do Drax? Eu gostei. O Drax do cinema é bom, caramba. Mas é muito diferente do Drax dos quadrinhos. Drax dos quadrinhos, É porra. engraçado, né? Que agora ele não gosta nem do Drax mais. Ele falou que não gostou, certo? Tudo bem, ficou bom, mas eu não gostei. É o Mauro moderado, caralho. Vou até voltar que eu não tenho certeza. Sério, Drax, a adaptação dele do Drax. Que ficou. Eu não gostei, cara. Eu não gostei. Tudo bem. Como você não gostou do Drax? Eu gostei. O Drax do Não entendi. Eu não gostei. Não, tudo bem, eu gostei. Aqui, fudeu aqui, hein? Aqui, fudeu aqui, hein? Eu não sei como prosseguir. Como é que eu sigo daqui agora? Eu não gostei, mas eu gostei. Como é que fica? Eu vou de novo. cinema é bom, do Drax. Que ficou. Eu não gostei, cara. Eu não gostei, cara. Tudo bem. Como você não gostou do Drax? Eu gostei. O Drax O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu continuo esse vídeo ou eu paro aqui? Vamos ver, eu não sei, eu devo ter perdido alguma coisa. Isso rolou com a adaptação dele do Drax. A adaptação dele do Drax, certo? Que ficou. Eu não gostei, cara. Tudo Que ficou. Eu não gostei, cara. bem. Como você não gostou do Drax? Eu gostei. O Drax. Eu não gostei. Tudo bem, eu gostei. Eu não gostei, mas eu gostei. Ficou ruim, mas ficou bom, ok? Foda, né? Você tá entendendo? Quando você discute com o Peter. Quando você discute um assunto com o Peter, você não discute com o Peter. Você discute com 15 roteiristas diferentes que cada um tem uma opinião. Isso aqui deixa qualquer um maluco, bicho. Isso aqui é pra te deixar louco. Esse homem, ele quer deixar a bolha nerdola despirocada de cima pra baixo. Vamos lá, vamos seguir. Cinema é bom, caramba. Eu não gostei, mas é bom pra caramba, ok? É infiel ao quadrinho, acho que é isso. Mas é muito diferente do Drax. Sim. Mas ele não gostou, mas ele gostou. Quadrinhos Drax, os quadrinhos, porra, é sério, casca grossa pra caramba. Rolou com a adaptação dele do Adam Warlock, cara, que na boa, Adam Warlock é super sério. Porra, Então, eu não gostei, mas eu gostei. Essa adaptação do Adam Warlock, por exemplo, eu não gostei, mas eu gostei. entidade toda, sabe, aquela coisa que bota aquela moral, aquela aura de respeito, né? Inclusive deveriam ser um personagem Você entendeu? Não, deveria ter sido desse jeito, mas desse outro jeito tá bom também. messiânico. Rolou com a adaptação dele do Vigilante. Olha lá. Rolou com a adaptação dele Que eu não gostei, mas eu gostei. do Frankenstein. Todas as produções do James Gunn precisam ter esse cara burro pra fazer humor nonsense. Isso é verdade. Inclusive, vou parar um pouco de galhofa e voltar pra conversa séria. O Drax, o Frankenstein, esse bobalhão pra fazer o humor idiota, o humor nonsense, tem que ter um trouxa na party. Ele deu um jeito de enfiar até no Superman através do metamorfo, cara. É muito chato. Você percebe que ele montou exatamente o Guardiões da Galáxia lá, né, na Gangue da Justiça. Até no Superman ele botou o Drax. Todas têm. Todas. Todas têm um cara burro. Ele bota um cara burro pra fazer piada. Então, voltando... Eu vou parar nesse frame aqui do Tony, né? Do Heróis e Mais, que infelizmente tava participando dessa suruba. Fiquei chateado. Gosto muito do Tony. Não gostei de ter visto ele do lado do John Cena. Eu vou ter que fazer mais um fragmento pra fechar essa caceta desse vídeo. Se tudo der certo, a gente mata esse assunto ainda hoje, beleza? Falta aí metadinha, mas na próxima eu vou rushar, a gente vai tudo pra dentro, só alegria, vai ser muito legal. Segura no like aí, hein? Clica pra gente, foi divertido o vídeo, não foi? Um beijo pro Peter Malucaço Jordan. Você comentou? Fala alguma coisa, por favor, enquanto você estuda inglês. Com o método BioA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.